Olá, sejam mais uma vez bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal Aliteração. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero fazer um debate sobre um assunto que tem uma relação bem importante com o assunto que eu tratei no vídeo passado sobre a questão da política nacional Aldir Blanc, né? Então eu vou compartilhar com vocês aqui uma notícia que saiu na semana passada, tá? No Diário do Centro do Mundo, que é a seguinte: os 40 artistas que receberam 3 bilhões em cachês de prefeituras. Eu vou ler o comecinho da notícia para vocês, tá? Um levantamento do Observatório de Olho nos Ruralistas mostra que apenas 40 artistas e bandas receberam 3,08 bilhões em cachês pagos por prefeituras e governos estaduais entre 1º de janeiro de 2024 e 31 de março de 2026. O estudo aponta uma forte concentração de recursos. 1,78 bilhão, mais da metade do total, ficou na mão de apenas 20 artistas ligados a 5 produtoras. Eu não vou ler o restante da notícia, eu vou aproveitar esse primeiro parágrafo da notícia para já apontar alguns problemas. O que isso tem a ver com a discussão, né, com o debate que a gente fez, a reflexão que a gente fez no vídeo passado sobre a questão da política nacional Aldir Blanc. 3,8 bilhões, vamos arredondar para poder trabalhar melhor aqui a nossa reflexão. 3 bilhões de reais para 40 artistas. 3 bilhões de reais é o montante de recursos, mais ou menos, também arredondando, tá? Que o governo federal destina aos municípios e aos estados em cada ciclo da Política Nacional Aldir Blanc, da PNAP, né? Recursos do Fundo Nacional de Cultura. Então percebam o seguinte: 3 bilhões o governo federal direciona aos estados e municípios, aos mais de 5 mil municípios e aos 27 estados da federação, para fomento de atividades, de ações culturais, de todas as linguagens, enfim, para o fomento das ações e das políticas culturais nesses estados e municípios. Esses 3 bilhões que o governo federal direciona, transfere para os municípios e para os estados via Política Nacional Aldir Blanc, vai resultar em ações de produção cultural de milhares e milhares de trabalhadoras e trabalhadores da cultura. Então, a primeira distorção é isso. O mesmo valor que fomenta o trabalho de milhares e milhares de trabalhadoras e trabalhadores da cultura nos mais de 5 mil municípios do país inteiro, esse mesmo valor fica concentrado na mão de 40 artistas da indústria cultural. Aqui no canal tem vários vídeos onde eu falo da indústria cultural, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático, concreto, pragmático, né? De como a gente está refém da indústria cultural, enfim, de como a produção cultural brasileira é refém de uma indústria cultural, enfim, cruel, abjeta, que tem uma série de problemas. Mas quem quiser saber mais sobre a indústria cultural é só buscar os vídeos aí. O que eu quero chamar a atenção é isso. O mesmo valor que vai para milhares e milhares de trabalhadoras e trabalhadores da cultura nos mais de 5 mil municípios do país, distribuídos pelo governo federal via Política Nacional Aldir Blanc, é o mesmo valor que paga e que pagou durante esse período, né, de janeiro de 2024 até março desse ano, os cachês de apenas 40 artistas
da indústria cultural, né? Do sertanejo e da indústria cultural. Tá? Então essa distorção já é absurda. Né? Você concentrar na mão de 40 artistas o mesmo valor que serve para a produção artística praticamente do país inteiro em um ano é absurdo. Fora isso, se a gente for ver quem são os artistas, né, tem aqui alguns nomes, né, é, é, tem aqui alguns nomes, e eu quero chamar atenção para algumas questões, né? Grande parte desses artistas que são pagos por esses cachês são artistas que apoiam as críticas que a extrema-direita brasileira faz à Lei Rouanet, né? Por exemplo, Eduardo Costa, Gustavo Lima, enfim, esses cantores que já publicamente se manifestaram contra a Lei Rouanet. Aquela velha história idiota de que porque fica mamando no Estado, não sei o quê, artista que não trabalha, que fica mamando nas tetas do Estado e tal. Enfim, tirando a infelicidade da expressão, né? A gente tem que refletir o seguinte: esses mesmos artistas que criticam isso e batem no peito e falam, a gente não usa a Lei Rouanet, esses 3 bilhões de cachê foram pagos via 2 mecanismos. Contratação direta por prefeituras, muitas vezes prefeituras de municípios muito pequenos, né? Ou através de emendas parlamentares. Ou seja, é dinheiro público do mesmo jeito. Só que com uma diferença. A Lei Rouanet a Lei Rouanet tem uma série de defeitos que precisam ser corrigidos, mas ela tem controle, né? Precisa de prestação de contas, precisa de aprovação técnica, né? São emitidos pareceres técnicos. Eu mesmo trabalhei como parecerista técnico no Ministério da Cultura por um bom tempo e emitia pareceres, enfim, então tem que ter tudo isso, né? Existe um controle maior nos recursos que são utilizados via Lei Rouanet. Já esses são recursos públicos também, porque são dinheiros de prefeitura, são dinheiros de emendas parlamentares, ou seja, dinheiro público que vai para a mão desses cantores sem nenhum tipo de controle, é contratação direta. A prefeitura vai lá e contrata o show do cara. Paga 1 milhão de cachê para um show de uma noite, né? Isso quando o artista vai, porque a gente ouviu aí há alguns dias a notícia de um município lá de Pernambuco, o prefeito indignado porque o Gustavo Lima não compareceu ao show que tinha sido pago já, né? Então é só para a gente entender o imbróglio que está aí, né? Aí vocês vão dizer, mas tudo bem, mas é dinheiro da prefeitura, não dinheiro do governo federal e tal. A prefeitura faz o que bem entender com o dinheiro dela. Então, aí vem a ligação desses dois assuntos, né? Porque no momento em que uma prefeitura recebe recursos do governo federal via Política Nacional Aldir Blanc para investir em ações de cultura e uma mesma prefeitura, como está acontecendo aqui em Guarulhos, que eu falei no vídeo passado, pega e faz um edital estranhíssimo, isso quando não faz contratação direta, para contratar uma empresa que vai esta empresa selecionar quem são os artistas que vão participar de um evento, a gente já tem todo o esquema montado, né? E aí a gente volta lá no início da notícia, que diz exatamente isso, né? 1,78 bilhão ficou na mão de 5 produtoras ligadas a 20 artistas. Então veja, 5 produtoras escolhem 20 artistas, né? Os 20 artistas que são dela, né?
que são empresariados por elas, produtoras, por essas produtoras, e esses artistas vão lá e recebem o cachê. Então percebam que tá aí a distorção, né? Quem garante que essas prefeituras, ao pagar esses cachês, não estão justamente utilizando os recursos da Política Nacional Aldir Blanc, que são recursos do governo federal e que deveriam ser usados de maneira transparente e com participação social, como eu disse no vídeo passado. Então, a gente tem que entender o imbróglio em que nós estamos na relação da política cultural. Não, a gente não pode mais aceitar que um cantor, e aí eu não estou falando de qualidade, se gosta, se não gosta, se o cantor é bom, se o cantor é ruim, não é esse o debate. O debate é, a gente não pode continuar achando normal que 40 cantores recebam o mesmo cachê, o mesmo valor em dinheiro, daquele que é destinado a milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras da cultura pelo Brasil afora. Não dá mais para a gente aceitar esse tipo de coisa. Já passou da hora de começar a haver uma fiscalização muito forte em cima das prefeituras e dos governos estaduais, no sentido de e eu estou falando fiscalização não só do Ministério da Cultura, mas da própria sociedade civil. Os munícipes, né? Vamos fiscalizar. O que está acontecendo? Por que se gasta numa prefeitura como desse município de Pernambuco, que eu não me lembro o nome, que o Gustavo Lima não foi? Às vezes se gasta mais num show do cantor do que o orçamento que a prefeitura tem para a educação. Não pode, gente, não dá. Esse tipo de distorção não pode acontecer, né? Então, veja, por que que eu apoio tanto as políticas públicas estruturantes, como é o caso da PNAB? Porque ela minimamente pede, e com todos os defeitos que tem, mesma coisa a Lei Rouanet, minimamente pede algum tipo de controle. Nem sempre as prefeituras fazem esse controle, não, distorce, tudo isso já está mais do que colocado no vídeo, no vídeo passado que eu falei. Mas a gente precisa entender que tem que ter um mínimo de controle social sobre esses recursos, porque sim, são recursos públicos. Então esses caras que criticam a Lei Rouanet, batem no peito e falam, não, né, não pode, o Estado tem que diminuir o Estado, eles vivem de recurso público. Eles fazem a fortuna deles com recursos públicos, de pequenas prefeituras, de emendas parlamentares e de governos do Estado. E que muitas vezes podem ser recursos que foram via Política Nacional Aldir Blanc, sim, para essas prefeituras, e essas prefeituras fizeram o que bem entenderam. Então vejam, gente, além de todas as distorções que eu apontei no vídeo passado, usando a cidade de Guarulhos como exemplo, voltando a usar a cidade de Guarulhos como exemplo, né? A Prefeitura de Guarulhos, o secretário de Cultura e Turismo de Guarulhos, quer fazer um evento chamado Movimento Cultural, que tem exatamente esse caráter. Contrata-se um agente cultural, ele agora está chamando de agente cultural, porque no ano passado foi contratação de empresa direta mesmo, sem licitação, sem nada disso, né? Foi uma contratação, enfim. Agora eles lançaram um edital meio esquisito, que está sob sigilo, não sei porquê, mas enfim, né? Também é uma denúncia, como é que um edital de chamamento público aberto, a documentação referente a esse edital está em sigilo. Não sei porquê, mas enfim. Agora eles estão falando de chamamento público, mas com o mesmo caráter. Contrata-se um agente cultural, uma produtora, que pode ser pessoa jurídica, inclusive, então pode ser uma empresa, né? E essa empresa, esse agente cultural que vai receber esse recurso, vai definir quem é que vai cantar, quem é que vai se apresentar desse movimento cultural. E o dinheiro é pago. Então veja, é uma distorção tão grande, é um uso tão abjeto dos recursos públicos. Fora isso, fora o fato de que nós estamos falando de um valor que equivale ao valor que o governo federal repassa para todos os estados e municípios do Brasil via Política Nacional Aldir Blanc. Ah, então o governo federal está repassando pouco? Não, não está. 3 bilhões por ano
é um montante de recursos que pode, claro, pode melhorar, mas é um montante bom de recursos, né? Guarulhos recebe quase 8 milhões por ano. É suficiente para a produção artística, para a produção cultural de Guarulhos? Não, não é. Não é. Guarulhos precisaria de mais, né? A produção cultural de Guarulhos é pulsante, né? Enfim, é grande, tem muitos artistas que produzem coisas muito boas. Então, claro que Guarulhos necessitaria de mais de 8 milhões de reais por ano. Mas 8 milhões de reais é um bom volume de recursos para um município como Guarulhos, né? Então, não é que o governo federal manda pouco recurso, é que existe uma distorção tão grande, que a concentração de recursos nas mãos desses 40 artistas multimilionários e que usam recurso público, usaram e se utilizaram de recursos públicos para ficarem multimilionários, é o retrato mais fiel dessa distorção que a gente tem nos investimentos públicos na cultura. Então, se todas as prefeituras cumprissem o regramento, era simples, né? Pega-se esses recursos e distribui-se para os produtores locais. Ah, mas e esses grandes artistas da indústria cultural? Meu, esses grandes artistas da indústria cultural, gente, voltando a falar dos princípios da indústria cultural, eles conseguem sobreviver com dinheiro privado, né? Com dinheiro, as empresas que investam nele para fazer propaganda, enfim, não importa. Eles querem ser produtos da indústria cultural? Muito bem, que sejam. Ninguém está aqui fazendo nenhum tipo de ataque não, porque a indústria cultural, eu não gosto. Mas quer fazer parte da indústria cultural, faça. Só que o que é absurdo é fazer parte da indústria cultural e ser beneficiar de recursos públicos e enriquecer na base de recursos públicos. Não pode, gente. Isso não pode continuar acontecendo. Acho que vocês estão vendo o vendedor, acho que deve estar saindo o som do vendedor aqui, que está passando aqui na região. Mas, enfim. Tá? Então, não podemos continuar aceitando tamanha distorção, tamanho uso indevido de recursos públicos para o enriquecimento de artistas que, por serem da indústria cultural, teriam condição de trabalhar com recursos privados. Os recursos públicos, eles devem ser usados para investir nas políticas estruturantes da cultura, tanto para os produtores e produtoras culturais, como para que as pessoas tenham acesso à cultura, acesso efetivo às produções culturais dos seus territórios. Não o cantor sertanejo que vai lá um dia e nunca mais volta, não conhece nem a cidade, mas às produções culturais locais, o fortalecimento da produção cultural local, do território. É para isso que servem os recursos públicos, né? Não para enriquecer o bolso de meia dúzia de cantor da indústria cultural. Então eu queria fazer esse vídeo para poder complementar a crítica que eu fiz no vídeo passado e para a gente entender um pouco como é que está a situação da cultura no Brasil. A tamanha distorção, os tamanhos absurdos que a gente vê. Tá certo? É isso, gente. Queria pedir a todos e todes que visitem lá o site da Editora Literação. Vejam lá a revista Fluxos, que saiu, número 22, como eu disse, já está lá publicado, está uma revista muito bacana. Logo, logo a gente vai lançar o chamamento para o número 23 da revista, que vai ser lançado em outubro. Quem quiser adquirir algum dos livros que nós publicamos lá, que nós editamos na Editora Literação, tem uma vitrine de livros bem bacana. Você vai lá, compra o livro, pode pagar em 3 vezes, enfim, tá lá, tudo direitinho as formas de pagamento, e você recebe o livro em casa, né? A gente envia sem nenhum custo adicional o livro para você em casa, tá certo? E aí, siga nossas redes sociais, o canal do YouTube, se inscreve se ainda não se inscreveu, se já se inscreveu, convida a galera para se inscrever, para a gente poder ter cada vez mais pessoas inscritas no canal, para dar uma força para gente, tá certo? E é isso, pessoal, vamos continuar lutando por uma cultura
efetiva, por uma produção cultural efetiva em todos os municípios do Brasil, porque a cultura brasileira é riquíssima, é riquíssima. Ela precisa que os recursos públicos cheguem a quem é de direito e não fique enriquecendo meia dúzia de artistas da indústria cultural. Tá bom? É isso, gente. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.